E aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Ó, rapidinhos, vamos aqui matar essa partezinha tá, da Rio mais 10, Rio mais 20, né? Então, ó, a Rio mais 10 vai ser uma conferência, então, das Nações Unidas realizada na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, né? Então, para debater o quê? Questões sobre preservação do meio ambiente, problemas de cunho social, como a pobreza. A gente já até comentou e cada vez mais a gente tem a desassociação dessa ideia de que é a pobreza que leva ao desmatamento, né, nos países subdesenvolvidos. Inclusive, essa semana a gente teve aí uma questão bastante interessante, que foi o Bolsonaro questionando os países desenvolvidos, porque eles que compram a madeira, né, extraída ilegalmente na Amazônia. Aquela coisa. Isso não justifica o Brasil deixar esse desmatamento ocorrer. Mas isso também traz uma importância de que os países desenvolvidos, eles também precisam fiscalizar a compra da madeira, né? Então, na verdade, é falta de ação dos dois lados. E principalmente porque que o Brasil tem um desmatamento ilegal aí de madeira e tudo mais. Bom, isso acontece porque as pessoas que trabalham isso, que fazem isso tudo mais, são pobres. Basicamente é essa a ideia, né? Então, a Declaração de Joanesburgo, documento destacou problemas de ordem mundial associados à globalização, como a miséria e a fome, reforçou o estabelecimento do desenvolvimento sustentável. Então, aqui a gente tem a entrada aí, né, de modo final aí desse critério do desenvolvimento sustentável, que eu disse já para vocês que eu não gosto da ideia, porque desenvolvimento quer dizer crescimento e sustentável quer dizer se sustentar, se manter. Então não tem como você crescer se mantendo, entendeu? Tipo, a ideia seria, sei lá, você aumentar o consumo e mantendo toda a natureza e tudo mais. É inviável, né? Mas enfim, a ideia então seria você criar aí um consumo íntegro. Vou passar para vocês qualquer ideia do desenvolvimento sustentável. Tá? Então, tipo, anota aí já, desenvolvimento sustentável, põe dois pontos. É utilizar os recursos, tanto minerais quanto naturais, de modo que as gerações futuras continuem tendo acesso a eles. Entendeu? Então você pode ver que já é uma ideia que não rola. Se você tem recursos que são finitos, ou seja, que podem acabar, e você vai continuar utilizando eles, vai chegar um momento que as gerações futuras não terão acesso. Entendeu? Basicamente é essa a ideia. Então, tipo assim, eu posso destruir a natureza? Posso desmatar a floresta amazônica? Posso. Desde que eu vá fazendo isso devagarzinho, de modo que as futuras gerações consigam também fazer isso. É estranho, né? No mínimo estranho, um conceito estranho, né? Porque a gente sabe que a floresta amazônica tem milhões de anos da mesma forma, né? É um bioma já em equilíbrio aí, né? Já atingiu seu ápice. Então, para que você vai dar essa ideia? Falando, não, posso usar a Amazônia? Posso, posso. Vou lá e destruo uma árvore que tem, sei lá, 80 mil anos de idade, e aí depois eu planto uma outra, né, ali onde ela estava, sei lá, alguma coisa próxima a isso. É absurdo, por quê? Porque até essa árvore se crescer, se regenerar, tipo, é mais de 80 mil anos, seria mais ou menos isso. Então, logicamente que é uma ideia bastante furada, né? Eu juro para vocês que eu não gosto dessa matéria exatamente por conta disso, porque parece que eu estou proliferando a demagogia, né? Tipo assim, eu sei que não dá certo, mas mesmo assim, vamos falar para os alunos que dá certo. Então, eu já digo para vocês, para mim esse não é o caminho, não. Pelo menos para mim. Enfim, talvez eu seja radical nesse ponto. Principais pontos aqui da Declaração de Joanesburgo: a necessidade de proteger a biodiversidade, a promoção do acesso à água potável, melhoria do saneamento básico para atender as populações e acesso à energia e à saúde, combater a fome, aos conflitos armados, ao narcotráfico e ao crime organizado e a paz mundial.
né? Falou isso para ser o discurso da Miss Universo. Então, a Rio+10 vai trazer essas propostas, né? Olha só aí a bandeirinha dela, né? 2002, na África do Sul, tudo constando aí certinho. E aí a gente tem a Rio+20. A Rio+10 e a Rio+20, elas terão uma característica comum, que é possuir o símbolo? Não. É fazer uma baita de uma reunião, chamar o mundo todo para discutir um monte de assunto, um monte de tema que ninguém quer cumprir. E o mais interessante é que passa 10 anos, né? Da Rio+10 para Rio+20, por isso que aumenta de 10 em 10, entendeu? E aí a gente vai ter a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Beleza, e ela é aqui no Rio, no Brasil. Fala, que maravilha, que coisa linda. É lindo, mas inútil. Por quê? Porque eles vão lá fazer essa baita dessa reunião e daí eles colocam pontos, né, para correr atrás. Por exemplo, o protocolo de Kyoto. Quem cumpre? Quase ninguém. Aí o que acontece com quem não cumpre? Nada. Ah, tá, entendi. Então é só a gente fazer de conta. É mais ou menos isso, né? Então, olha só. Teve uma das maiores coberturas midiáticas da história. Por quê? Porque foi no Brasil, por conta do Rio de Janeiro, porque muita gente vem para passear no Rio de Janeiro. Não, mentira, para reunião, para Rio+20. Ah, tá. Tá bom, acreditei, né? E o que é interessante, ó, a Rio+20, olha só que lindo, né? O emblema aí dela, né? Crescer, incluir e proteger, olha só, muito bonitinho. E acontece que em 2014 a gente teve a Copa do Mundo. Eu não sei se você consegue notar, mas existem alguns traços parecidos até, né? Então, na verdade, o Brasil chama todo mundo porque o Brasil já queria fazer propaganda da Copa do Mundo para todo mundo vir para a Copa do Mundo, né? E acontece também os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Então, por isso que a mídia vai estar toda ligada no Brasil. É um período que o Brasil está tendo um crescimento econômico muito grande, muito acelerado, talvez um dos maiores ainda da história do Brasil, né? E a gente vai tentar se aproveitar disso. Então, deixa eu só voltar aqui, ó. Então, o que, que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter algumas questões sendo retomadas das conferências anteriores, né? Cobrar lá o protocolo de Kyoto, coisa do tipo. Refletiu-se sobre as ações adotadas pelos países desde a Rio 92, né? Por isso que eu falei do protocolo de Kyoto, e qual o futuro que queremos, né? Dessa questão resultou um documento que ficou conhecido como o futuro que queremos, ou então o futuro comum, né? Então, ó, as principais propostas do documento, o futuro que queremos, foram erradicar a pobreza, desde sempre se fala nisso, mas para erradicar a pobreza, o país desenvolvido ele tem que deixar o país subdesenvolvido crescer um pouquinho mais, como? Vendendo para ele, né? Uma coisa que eles não fazem, integrar aspectos econômicos, sociais e ambientais ao desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque já começaram a perceber que é só demagogia esse negócio de você falar que você pode sim usar a natureza e depois ir reutilizando algumas coisas, que na verdade a gente sabe que o pobre ele não quer destruir a natureza, ele faz porque é a única forma que ele tem para sobreviver. Então, para que as pessoas não desmatem, dê dinheiro para elas. Pronto. Porque o mundo é feito de dinheiro e não de abraços, de carinhos e bons sentimentos, né? Ai, não, lógico que não. É sim, é só dinheiro, tá? Todo mundo vive buscando lucro. Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro e, na verdade, você troca a comida que você come, você compra ela com dinheiro, né? Não é com abraços e carinhos e frases bonitas. Então, logicamente que começa-se a entender isso, né? Proteger os recursos naturais. Como que você protege os recursos naturais? Consumindo menos, reciclando mais. O consumindo menos, você pode ter certeza que não vai acontecer nunca. Mudar os rumos, os modos de consumo. Piada.
Promover o crescimento econômico sustentável, né? Ou seja, já falei para vocês, não dá para fazer um crescimento sustentável. Eu não acredito nessa ideia. Reduzir as desigualdades entre os países e melhorar as condições básicas de vida. Detalhezinho então para vocês. Isso aí para mim, na verdade, é uma baita de uma propaganda que não cola mesmo. Por isso existe essa charge aí, ó, que eu achei ela linda, linda. É um monte de converseiro que não vai dar em nada, nada. Pode ver, um gari ali já varrendo, vamos guardar já todo esse lixo aqui que falar. Por quê? A gente sabe muito bem para erradicar a pobreza, por exemplo, a fome na África, é só você deixar os africanos venderem seus produtos para a Europa, por exemplo, sem que a Europa sobretaxe ou coloque subsídios, então, para encarecer os produtos africanos. Então, eu acredito bastante nessa charge. Sim, um monte de besteira, de baboseira que foi falado para fazer de conta. Então, olha só, essa para mim é a melhor charge de todas, por isso que eu coloquei para fechar essa sequência de aulas. E agora, algumas propostas, né, da Rio 92. Depois, a Rio mais 20. A ideia será blá, 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 Rio 2100. Conferência sobre nenhum ambiente, né? Tipo assim, já destruímos tudo, porque só se fala, mas se mantém aí a mesma coisa. E agora, alguma ideia, alguma proposta? Tipo, acabou o meio ambiente, acabou com tudo, né? Voltamos para o tempo das cavernas, que na verdade nem vai dar para voltar para as cavernas, né? Então, é isso que se nota. Essas conferências aí, elas são um monte de conversa que ninguém cumpre. Beleza? Então, ó, beijão, bons estudos para vocês e até mais. Fui.